Primeiramente, sou Francisco Renó da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sou professor lá de gado de leite, sou responsável por essa área na faculdade, estou lá faz 6 anos já, e também sou filho e neto de produtor de leite, então fico bastante à vontade quando eu estou num dia como esse aqui. Na realidade é a minha praia isso aqui, né? A vida toda eu sempre trabalhei com isso, praticamente o que está aqui atrás de mim é que eu vivi desde novinho, morei na fazenda até os 8, 9 anos, então fico bastante confortável de estar aqui hoje. Bom, vamos trabalhar um pouquinho com nutrição e reprodução hoje. Evidentemente que o tempo nosso é curto, né? Nós temos aproximadamente aí no máximo 15 minutos, vamos tentar cumprir isso de uma forma bastante adequada, vamos trabalhar de maneira objetiva. Muda para mim, por favor. Bom, então o que é nutrição e reprodução? Isso, traz um pouquinho para frente. Pode chegar bem aqui na frente, bem próximo da cadeira. É isso. Bom, o que é nutrição e reprodução? Na realidade, quando você fala em nutrição e reprodução, eu penso sempre em saúde animal. Então, se a gente olhar para uma vaca leiteira, qualquer vaca que a gente olha, você tem que pensar em 3 coisas, nunca uma coisa só isolada. E essas 3 coisas que dão a característica de saúde animal, um conceito amplo de saúde animal, se referem a investimentos em nutrição, investimento em reprodução e, evidentemente, investimento em sanidade. A gente não pode trabalhar isso de forma separada. Uma questão importante, isso especialmente para produtores e técnicos, quantas vezes, alguma vez, vocês pensaram que vocês descartaram uma vaca por causa de nutrição? Poucas vezes alguém vai falar, descartei uma vaca porque ela tem problema de nutrição. Sempre fala, descartei uma vaca porque ela tem problema de reprodução, porque ela tem problema de casco, porque ela tem algum problema relacionado à saúde, e jamais considera a nutrição. No entanto, se a gente for analisar isoladamente as causas de problemas de saúde animal em vacas leiteiras, de 70% a 80% do tempo, a causa primária, a causa principal das alterações de saúde se refere à nutrição. Então veja, de 60% a 70% do tempo, a causa principal é a nutrição. Isso do ponto de vista de saúde. Quando se fala em custo de produção, de 30% a 70% do custo operacional total de uma fazenda se refere a gasto com nutrição. Então não precisa dizer que quer ser produtor eficiente na área de leite, tem que ser muito eficiente na área de nutrição. E nutrição não é um negócio muito fácil, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa que tem uma receita de bolo. Nós temos que adequar a nutrição ao perfil do sistema, às características das vacas do sistema e, mais importante, que muitas vezes a gente negligencia, as características operacionais daquele sistema. Não adianta nada achar que um modelo de alimentação é bom, sendo que não pode ser aplicado em determinada fazenda. Então isso que é importante. Isso está linkado diretamente com esse trinômio aí, nutrição, reprodução e sanidade. Bom, então o que acontece com uma vaca leiteira para que tenha sucesso? O que acontece com uma vaca leiteira que tem sucesso dentro de um ciclo produtivo é o que está nesse slide aqui. Então você tem, classicamente, as fases de lactação e período seco das vacas, né? Você tem período seco dividido em 2 fases. A fase 1 após secagem, a fase 2 que seria entre o dia menos 21 e 0. Olha bem aqui embaixo, então menos 60 a menos 21 seria a fase 1 do período seco, menos 21 a 0, a fase 2. Essa divisão é importante de ser mantida, já que as exigências nutricionais da vaca da fase 2 do período seco são completamente diferentes da fase 1. Fase 2, só para deixar claro, é o grupo de vacas pré-parto, né? Então, o manejo é diferente, a dieta é diferente, os níveis de energia são diferentes, de minerais são diferentes na dieta, vitaminas especialmente são bastante diferentes. Então, você tem que levar em consideração isso. E, por outro lado, nós temos o período de lactação. Classicamente, início, meio e final de lactação. Isso é óbvio, isso é claro para todos. Bom, então o que acontece com uma vaca durante esses períodos? A gente olha rapidamente essas fotografias e a gente acha que são 5 vacas diferentes. Mas, na realidade, não são 5 vacas diferentes. Estamos falando de uma única vaca. Então essa vaca tem essa condição corporal ao parto, muda drasticamente sua condição corporal no início da lactação e gradativamente ela deve retornar à sua condição corporal original no final da lactação. É isso que a gente espera que aconteça com uma vaca de sucesso. E é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós temos que buscar com uma vaca leiteira. A vaca leiteira vai emagrecer no pós-parto? É claro que vai emagrecer. Qualquer fêmea mamífera emagrece no pós-parto. Qualquer fêmea mamífera emagrece no pós-parto. O que nós temos que fazer? Fisiologicamente, nós temos que modular a magnitude de perda de condição corporal dessas vacas. Ou seja,
Nós temos que evitar que essa vaca fique com balanço negativo de nutrientes por muito tempo. Basicamente é isso que nós temos que fazer. Rapidamente, o que acontece se a gente não fizer isso? A gente pega aquele período, fase 2 do período seco, e início de lactação, os primeiros 21 dias, nós vamos ter o período de transição, onde a vaca está gestante e lactante, e passa por um período de lactante e não gestante. Então o que nós temos que trabalhar? Se a gente não trabalhar bem nessa fase? Baixo pico de produção de leite, excesso de mobilização de reservas, baixa fertilidade, desordens nutricionais, alto custo com tratamentos veterinários e ainda alta taxa de descarte voluntário das vacas em função de manejo inadequado imediatamente antes do parto e logo após o parto no início da lactação. Ainda, quando nós temos problemas em gás de leite, o que acontece é isso aí, ó. Isso aqui é praticamente a maior parte das doenças ou dos problemas de saúde que acometem vacas leiteiras durante o período de transição e no início da lactação. E o que acontece? Vocês estão vendo que tem um monte de setinha, né? Vai para cá, vai para lá, as setinhas são duplas. Por quê? Como tudo na vida, os problemas nunca acontecem isoladamente. Tem um problema, é questão em cascata, você tem vários problemas. Então, por exemplo, uma vaca que tem distocia, é predisponível a ter hipocalcemia. Se ela tem hipocalcemia, ela é predisponível, por exemplo, a ter retenção de placenta, a ter deslocamento de abomaso, a ter mastite. Tudo por quê? Você não tem cálcio circulante, você não tem funcionamento normal de musculatura lisa, consequentemente você tem uma série de problemas de saúde. Então isso é importante. Os problemas vêm em cascata. Isso quem mexe com vaca todo dia sabe disso. Né? Você consegue ver isso com facilidade. Próximo. E como que a gente pode minimizar a ocorrência desses problemas nas vacas? Evidentemente que um grande... pode mudar. Pode mudar a folha. Que a forma de resolver isso é mexer com nutrição. Energia, proteína, minerais, vitaminas. Né? Isso aqui é importante. Só que o excesso e deficiências está errado da mesma forma. Nós temos que trabalhar bem com isso. Próximo. Então o que nós temos que fazer quando se fala em desempenho reprodutivo e nutrição especificamente? Bom, fertilidade de vacas leiteiras é um problema complexo, uma situação complexa, e envolve alguns fatores. Primeiro, problema de infecção uterina, problema infeccioso, problema de balanço energético negativo, ou seja, quando a vaca mobiliza em excesso reservas corporais, alta concentração de ureia plasmática em função de nutrição errada na parte de proteína, falta de vitaminas e problemas relacionados à técnica de reprodução. Próximo. O que nós podemos fazer em relação ao balanço energético e reprodução? Evitar a perda excessiva de peso das vacas. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer com a vaca? Primeiro, atrasa a primeira ovulação. Se atrasa a primeira ovulação, nós vamos ter efeitos persistentes na concepção, ou seja, vai demorar para acontecer isso. Nós temos queda de nível de progesterona circulante, que está relacionado com a fertilidade das vacas, alteração da função uterina e atraso no desenvolvimento do embrião, e ainda, nós vamos ter efeitos diretos sobre a qualidade do óvulo. Então, se a vaca perder excessivamente peso no pós-parto, o que vai acontecer? Diminui a fertilidade. Próximo. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? O problema central é trabalhar com a parte de energia, metabolismo energético das vacas. Então, o que nós temos que fazer obrigatoriamente? Quer resolver problema de reprodução? Invista em nutrição. Essa é a mensagem. Não adianta investir em protocolo somente de ATF, não adianta investir em sêmen de melhor qualidade, não adianta tentar melhorar a técnica de inseminação artificial se não melhora a parte de nutrição. E em dois pontos principais. Primeiro, manejo da vaca na segunda fase do período seco, ou seja, próximo ao parto. E, de uma segunda forma, trabalhar com melhor concentração de energia nessas vacas, nas dietas, especialmente no início da lactação. É claro que para fazer isso de uma forma bem feita, não pode ser feita a esmo. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para isso. Tem que ter a presença do nutricionista na fazenda, junto ao produtor, formulando as dietas e ajustando essas ações em função da disponibilidade de alimentos que você tem na fazenda e do tipo de animal que você está trabalhando. Evidentemente que animais de maior produção sofrem um pouco mais com isso. Mas o maior problema que a gente tem hoje são animais F1, vacas de 20 litros de leite, 25 litros de leite no pico de lactação, apresentam problemas semelhantes a vacas de 30 a 40 litros de leite no pico de lactação. Então, os problemas são os mesmos. Longo intervalo de partos. Então, quer resolver o problema de reprodução? Invistam em nutrição. Tá? Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção. Eu sei que é corrido o tempo aqui, mas eu estou à disposição de vocês depois ao longo do dia todo para conversar a respeito disso. Tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela presença.